A chegada dos portugueses não trouxe apenas soldados, navegadores e comerciantes. Desde o início, a Igreja Católica acompanhou a expansão marítima. Em 1500, a fé católica já desembarcava junto com os homens de Cabral. Poucos dias após a chegada, padres se preparavam para celebrar o primeiro ato religioso em terras brasileiras. A primeira missa em solo brasileiro marcou o início da presença da Igreja, que desde o começo esteve ligada à colonização. A Igreja Católica não foi apenas acompanhante, mas parte essencial do projeto colonizador, dando legitimidade espiritual ao avanço português. Desde a primeira missa, a presença da Igreja no Brasil tornou-se inseparável da própria história da colonização. A religião funcionava como uma espécie de justificativa moral para a conquista. Se, de um lado, a coroa buscava riquezas e territórios, de outro, a Igreja via a expansão como uma oportunidade de ampliar a fé cristã, trazendo para dentro de seu rebanho os povos, pagãos, encontrados no Novo Mundo. A partir de meados do século XVI, a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 1540, assumiu protagonismo nesse processo. Os jesuítas acreditavam que a catequese era essencial não só para a salvação espiritual dos indígenas, mas também para a construção de uma sociedade colonial estável. Sua estratégia era reunir comunidades em aldeamentos, chamados reduções ou missões, onde ensinavam a fé cristã, a língua portuguesa e novos hábitos de trabalho. Essas missões, por um lado, protegiam os indígenas da escravidão direta, já que os jesuítas frequentemente entravam em conflito com colonos que tentavam capturá-los. Por outro, representavam uma forma de controle e assimilação cultural. Os rituais tradicionais eram proibidos, a poligamia condenada, as línguas nativas gradualmente substituídas pelo tupi, geral, e, depois, pelo português. Muitos povos resistiram a esse processo. Alguns fugiam das missões, outros mantinham suas práticas espirituais em segredo. Houve até levantes armados contra missões consideradas opressoras. Para os jesuítas, porém, a catequese era uma missão divina. Para muitos indígenas, significava perda de identidade e liberdade. Além da catequese, a Igreja se envolveu nos debates sobre a escravidão, dividindo opiniões e posições. Alguns religiosos, como Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, condenavam a exploração desenfreada e defendiam a proteção dos indígenas. Outros, porém, aceitavam a escravidão como um mal necessário para o desenvolvimento da colônia. Essa contradição refletia a complexidade do papel da Igreja, ao mesmo tempo defensora e opressora, protetora e colonizadora. A Igreja se tornou parte indissociável das ambiguidades do Brasil colonial. Entre fé e poder, moral e pragmatismo, a Igreja carregava consigo a contradição de ser, ao mesmo tempo, voz de defesa e instrumento de dominação. O resultado foi um processo ambíguo. A fé cristã se espalhou, mas nunca eliminou completamente as cosmologias indígenas. Muitas tradições sobreviveram em práticas híbridas, em rituais de cura, em festas populares e até em devoções cristãs reinterpretadas à luz das crenças originárias. O primeiro século após a chegada de Cabral foi marcado por um intenso processo de convivência forçada entre diferentes povos e culturas. Portugueses, indígenas e, a partir de 1530, africanos trazidos como escravizados começaram a compartilhar o mesmo território, ainda que em condições desiguais. Essa convivência não foi pacífica. Pelo contrário, esteve permeada por conflitos, resistências, alianças e violências. Mas também deu origem a trocas culturais profundas, que moldaram a identidade do Brasil colonial. No plano político, Portugal buscou consolidar sua presença com a criação do sistema de capitanias hereditárias em 1534 e, posteriormente, do governo geral em 1549. Essas instituições tinham o objetivo de organizar a colonização, distribuir terras e garantir a exploração econômica.
Para isso, era necessário controlar a mão de obra indígena e impor um mínimo de ordem sobre a diversidade cultural existente. No plano social, as relações eram complexas. Houve casamentos entre portugueses e mulheres indígenas, muitas vezes como forma de criar alianças políticas. Dessas uniões nasceram os primeiros mestiços, que se tornaram figuras centrais na sociedade colonial. Ao mesmo tempo, havia tensões constantes entre colonos e tribos que resistiam à submissão. Do ponto de vista econômico, além do pau-brasil, começaram a se desenvolver as primeiras plantações de cana-de-açúcar, especialmente no Nordeste. Esse novo ciclo aumentou ainda mais a demanda por mão de obra, intensificando tanto a escravidão indígena quanto, progressivamente, a importação de africanos escravizados. Culturalmente, o século XVI foi um laboratório de hibridizações. A língua geral, baseada no tupi, se espalhou como meio de comunicação entre diferentes povos. Culinárias se misturaram. A mandioca indígena, o açúcar europeu e, mais tarde, ingredientes africanos deram origem a pratos que ainda hoje fazem parte da mesa brasileira. Rituais indígenas se entrelaçaram com práticas católicas, criando devoções populares únicas. Mas a convivência se deu sob a sombra da violência colonial. Milhares de indígenas morreram em confrontos, escravizados ou vitimados por doenças trazidas da Europa, como varíola e sarampo, contra as quais não tinham imunidade. Estima-se que a população indígena foi reduzida drasticamente ao longo do século XVI, em um verdadeiro genocídio silencioso. Esse primeiro século, portanto, foi o palco onde se desenhou o Brasil colonial, uma terra de encontros forçados, de resistências e submissões, de perdas irreparáveis, mas também de sobrevivências culturais que atravessariam os séculos.